Olá! O conteúdo de hoje é análise de regressão e correlação linear. Análise de regressão e correlação linear é o estudo que verifica qual é a relação e qual é o modelo matemático que passa o mais próximo possível das variáveis que a gente está estudando. Neste momento, nós vamos trabalhar com duas variáveis, que é a variável x e a variável y. A variável x é a variável independente, a variável y é a variável dependente, onde nós vamos fazer estudos de regressão e de correlação em cima dessas variáveis. Vamos começar com a correlação. Como é que a gente pode determinar a correlação entre duas variáveis? Nós podemos determinar de forma gráfica. Nós podemos construir o gráfico, o diagrama de dispersão, o diagrama de pontos, e verificar qual é o modelo matemático que se aproxima desses dados e se nós temos aí os dados muito dispersos ou não no nosso gráfico. Neste exemplo, nós temos um modelo matemático, nós temos aí a equação da reta, a equação linear, e os pontos próximos a essa equação de forma crescente, uma reta ascendente, onde a gente diz que nós temos uma correlação linear positiva nesse caso. Nós sabemos que ela não é perfeita, porque os pontos não estão todos em cima da reta. Mas ela provavelmente seja forte, porque os pontos se aproximam dessa equação da reta. Então, uma correlação linear positiva, não sei se média ou se forte, visualmente ela me parece forte. Se nós temos uma equação da reta, os pontos se aproximam de uma reta e essa reta é descendente, ela está decrescendo, nós temos uma correlação linear negativa. Neste caso, também não é perfeita, porque os pontos não ficam todos sobre a reta, eles ficam próximos da reta. Nós temos aí a distância dos pontos até essa reta é a menor possível. Quando nós temos outras formas matemáticas, outras funções que podem ser formadas, que a gente diz que são funções ou são correlações não lineares, porque se aproxima de uma função quadrática, exponencial, inversa, a gente chama de correlação não linear. Não linear. Nós não vamos, nesse momento, dentro da estatística, entrar em correlação não linear. Em cálculo, em álgebra, se trabalha as outras funções. Aqui nós vamos pensar só na equação da reta, só na equação linear, na regressão linear. Pode também acontecer de a gente estar fazendo um estudo entre duas variáveis e elas serem muito dispersas dentro do nosso gráfico de pontos, do nosso diagrama de dispersão. Então a gente diz que existe uma correlação nula, o que elas não se relacionam, na verdade. A gente não tem uma relação entre elas. Essa é a primeira maneira de a gente determinar a correlação, visualmente, determinando como o comportamento das variáveis acontece, se elas se aproximam lá de uma equação da reta positiva, uma equação da reta negativa, ou se nós temos uma correlação nula, onde não tem correlação, ou mesmo se é um outro tipo de equação que não seja a equação linear. Então, a forma gráfica, ou nós podemos calcular o R. O R que é o coeficiente de correlação linear de Pearson. O R tem essa fórmula bonitinha, essa fórmula enorme, onde nós temos lá o N, que é o número de pares ordenados que nós temos, correspondente a x e y, o somatório de x vezes y, menos o somatório de x, vezes o somatório de y. A parte de baixo tem uma raiz. No primeiro colchete nós temos n, que multiplica o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, fecha colchetes, vezes o n, nesse segundo colchete aqui, que multiplica o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado. Nós temos o R. O R, esse resultado, o cálculo do R, sempre vai ser um resultado entre menos 1 e 1. Ele nunca dá menor do que menos 1 e ele nunca dá maior do que 1.
Então, essa forma sempre vai ser um resultado entre menos 1 e 1, onde nós podemos com isso classificar se a correlação ela é positiva, se ela é negativa, se ela é forte, se ela é média, se ela é fraca, se ela é perfeita, se ela é nula. De que maneira? Se o resultado é positivo, a correlação é positiva. Tá? Se o resultado é negativo, correlação negativa. Se o resultado é igual a 1 ou igual a menos 1, uma correlação perfeita. Tá? Se der igual a zero ou muito próximo de zero, é uma correlação nula. Né? Os pontos estão muito espalhados lá no gráfico. Nós também podemos quantificar essa correlação. A gente pode dizer assim, ó, de menos 1, variando de menos 1 até menos 0,8, tá? Indica uma correlação linear negativa forte. De 0,8 até 1, indica uma correlação linear positiva forte. Tá? Onde de menos 0,8 a menos 0,3 e de 0,3 a 0,8 indica uma correlação linear, positiva ou negativa, dependendo do sinal que deu, média. E quando nós temos aí, né, variando de 0,3 negativo até 0 e de 0 até 0,3, né, nós temos indicação de uma correlação linear positiva ou negativa, dependendo do sinal, fraca. Tem outras formas também, dependendo do autor, de fazer essa identificação. Né? Alguns consideram aí, outros parâmetros. Mas a gente pode fazer dessa maneira. Então, nós podemos considerar a correlação se ela é forte, acima de 0,8, ela é forte, né? De 0,3 a 0,8, ela é média, e abaixo de 0,3, ela é fraca. Pensando isso também para o lado dos negativos da mesma maneira. Quanto mais próximo de 0, mais fraca é a correlação. Quanto mais próximo de 1 e mais próximo de menos 1, mais forte a correlação. Claro, positiva e negativa. O que é o coeficiente de determinação ou de explicação? É o quanto uma variável explica a outra. Né? O quanto a variável x incide sobre a variável y. E quanto a variável y incide sobre a variável x. Normalmente, nos estudos que se faz, tem outras variáveis que influenciam o comportamento da variável x e y, que não é essas variáveis que nós estamos estudando. Então, nós temos aí a possibilidade de ter outras variáveis interagindo no nosso estudo que nós não estamos determinando o modelo entre elas. Então, nós podemos determinar quanto, né, uma variável explica a outra das variáveis que nós estamos estudando. Aqui um exemplo. Digamos que a gente calculou R e ele deu menos 0,98. Né? A gente sabe que ele indica uma correlação linear, negativa, forte. Calculando o R ao quadrado, calculando o coeficiente de determinação ou de explicação, o R ao quadrado, ele vai dar 0,9604 ou 96,04%, que a gente diz que é a variação explicada entre as variáveis. O que falta para 100, daqui o que falta para 100, 3,96%, é a variação não explicada entre as variáveis. Como se faz o estudo de regressão? O que é a regressão? É determinar a equação da reta que passa o mais próximo possível de todos os pontos, tá? Mais próximo possível dos valores. Aqui, estatisticamente, nós consideramos que a equação da reta é y igual a mais bx, que é a forma também que a nossa calculadora utiliza. Se nós formos lá para o Excel, ou para o modelo matemático, vamos lembrar que a equação da reta é y igual a x mais b. Onde o b, que é
que é o termo que vai lá junto com o x, a gente determina utilizando essa fórmula, e o a, né, que é o coeficiente linear, a gente utiliza calculando por essa fórmula. Ou vocês vão encontrar também outras fórmulas escritas diferentes dessas, mas que dão o mesmo resultado. Então, nós determinamos o valor do a e do b para montar a equação da reta, que é a nossa equação de regressão. Nós temos um modelo matemático que passa o mais próximo possível de todos os pontos, dados aqui pelo valor do a e do b, pela montagem da equação da reta. Esse modelo matemático, esse método de determinar a equação da reta, a gente chama de método dos mínimos quadrados, que é um método que a nossa calculadora utiliza, o método utilizado por essas fórmulas, o método utilizado lá pelo Excel, que é o método dos mínimos quadrados. É a forma de cálculo que utiliza as distâncias euclidianas e que nos traça uma reta que passa o mais próximo possível de todos os pontos. Ou seja, que se nós somarmos a distância de cada ponto até a reta, essa soma das distâncias é a menor possível. Então, nós temos determinado a equação de regressão. Essa equação de regressão, nós substituindo lá no lugar do x os valores que a gente quer fazer previsões, nós conseguimos fazer previsões para valores próximos ao que nós temos, valores aproximados aos que a gente tem aí, né, nos nossos cálculos. Então, a gente consegue fazer previsões em cima disso. Vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos para colocar em prática o que a gente viu neste vídeo. Bom trabalho!